Olá, eu sou a Shirley Araújo dos Reis, missionária da APEC, Aliança Pró-Evangelização das Crianças. E eu convido você para uma aula especial sobre EBF, Escola Bíblica de Férias. E além de convidar você pode convidar outras pessoas. Compartilha esse link e muitas outras vão ter essa oportunidade de saber um pouquinho sobre a Escola Bíblica de Férias. O que você vai ter nessa aula? Bem, primeiro, algumas dicas, algumas orientações sobre como realizar uma EBF, os benefícios que ela traz, tanto para a criança como para o professor, para a igreja. Agora, depois você vai saber também da nossa nova EBF. Tá prontinha, é só você acessar a nossa loja virtual, a APEC Online, e você vai poder adquiri-la, mas às vezes você compra e não sabe como usar. Então, nessa aula você também vai ter muitas orientações sobre como aproveitar todo o material da nossa nova EBF, que tem como tema Por Terra e Mar, o avanço do Evangelho. Muito bom, né? Muita coisa boa, e você vai saber tudo direitinho como você pode adquirir e como você pode usar essa EBF para beneficiar muito as suas crianças. Mas também você pode ter os cursos, o curso sobre Escola Bíblica de Férias. E como você pode ter esse curso? Acessando o nosso site, você tem aí o nosso site, e ali você procura o campo da APEC mais perto de você e provavelmente eles vão ter um curso bem mais aprofundado sobre o tema e vai ajudar você também a fazer uma EBF muito objetiva, bem divertida, variada, com a parte teórica, né, para que você realmente possa fazer da sua EBF não só um evento, mas uma estratégia que vai alcançar crianças da sua região, do seu bairro, na região ali da sua cidade. Então você vai sair dessa aula e também do curso muito mais preparado para realizar essa estratégia que vai realmente abençoar muito você, sua igreja e as crianças, ok? Então, fica na aula e compartilhe o link para outras pessoas também do Ministério Infantil. Olá, eu sou Daniel Souza, do Departamento de Literatura da Aliança Pró-Evangelização das Crianças. Se você fizer uma pesquisa rápida em qualquer ferramenta de busca a respeito dos principais eventos que mudaram a história da humanidade, infelizmente você vai perceber que muitas notícias ruins estão ali. Grandes guerras, grandes catástrofes naturais ou pandemias. Mas não desanime, continue olhando com um pouquinho de atenção. Faça um pequeno esforço e você vai conseguir encontrar algumas coisas boas, alguns eventos positivos na história da humanidade. Por exemplo, a descoberta de alguns medicamentos, ou quando a Revolução Industrial aconteceu e as máquinas vieram para ajudar o ser humano a produzir mais, ou quando a internet surgiu, essa ferramenta incrível. Dizem no estudo da história que quando você olha para a história global, você consegue enxergá-la também na história local, das cidades e dos bairros e das pequenas comunidades. Eu tenho certeza que você e aqueles que estão perto de ti e da sua igreja percebem a mesma coisa. Quanta notícia ruim, quanta coisa complicada acontecendo por aqui, mas com um pequeno esforço você poderá perceber algumas coisas boas que acontecem ali na sua comunidade. De repente, Deus esteja chamando você para fazer parte de uma dessas coisas boas. Fazer um evento, algo que vá marcar a história da sua comunidade e, com certeza, transformar a vida de muitas famílias e de muitas crianças por ali. Deus pode estar te chamando agora para fazer uma EBF no seu bairro. Saiba que a realização de uma boa EBF, uma EBF de sucesso, pode ser um divisor de águas ali, não apenas na vida da sua igreja, mas na vida de muitas crianças que estão lá. Isso é precioso demais para ser ignorado. Às vezes, você pode tender a ignorar, porque você pode pensar, eu não sei como fazer isso é complicado demais para mim.
Ou talvez você esteja enfrentando algum tipo de oposição. Mas lembre-se, isso é grandioso demais para ser ignorado. Então nós queremos ajudar você. E hoje nós trouxemos algumas dicas para que você possa fazer uma EBF de sucesso. Uma EBF que honre e glorifique a Deus em busca dos perdidos que estão ao redor da sua igreja. A primeira dica que eu tenho para vocês é: toda EBF é centrada em um único tema, porque a partir do tema você pode escolher tudo o que vai acontecer ao redor dela. Olha só essa lista. Você pode escolher as lições bíblicas, definir os seus objetivos, preparar brincadeiras e atividades manuais intencionais, organizar a sua decoração, selecionar uma lição missionária que cause impacto dentro daquele tema e ainda ajusta aqueles detalhes da sua divulgação e de como você faz convites. Isso é maravilhoso. Um único tema coloca você na linha em que deve trabalhar. Mas não é só isso. Se você trabalha com criança assim como eu tenho certeza que você sempre se esforça para ter ideias inovadoras, para fazer coisas que são diferentes e chamar a atenção das crianças com coisas que elas nunca viram antes. E olha só, quando você junta 2 ou 3 professores pensando nisso, fica pior ainda. Muitas ideias começam a surgir e o tempo inteiro, como que eu coloco um limite nisso? Um tema vai ajudar você a frear essa quantidade de ideias, a impor um limite dentro da razão, pensando nos objetivos que você tem para aquela programação da EBF. Então, não se esqueça, escolha um tema que tenha a ver com a sua comunidade, um tema que tenha a ver com o contexto em que você está inserido, e assim você vai ter muito mais chance de ser bem-sucedido na realização da sua EBF. Vamos agora para a próxima dica. E ela tem a ver com o nosso público-alvo. Todos nós amamos trabalhar no Ministério Infantil, não é mesmo? Estar com as crianças na igreja é algo incrível. A cada semana que passa, nós vemos aquelas crianças, mesmo tão pequeninas, amando a palavra de Deus e falando com convicção daquilo que Deus fez por elas. Isso é maravilhoso. Isso é algo que nos encanta. E estarmos no Ministério Infantil ainda traz outras vantagens. Nós estamos trabalhando com crianças cujas quais nós conhecemos as famílias. E mais, nós temos outros professores que estão conosco trabalhando na vida dessas crianças. E assim a gente compartilha percepções, compartilha ideias. Isso é ótimo, isso é muito bom. Apesar de tudo isso, a sua EBF não deve ser encarada como uma extensão do Ministério Infantil. A sua EBF tem que ter em mente 2 públicos-alvo. Então, anote essa dica. Atenda as crianças de dentro com zelo e as crianças de fora com amor. Mas não se engane. Quando eu falo de crianças que estão dentro e de crianças que estão fora, eu não estou falando somente da sua igreja. Eu estou falando do reino de Deus. Pense que quando você faz a sua EBF, você precisa pensar nas crianças que estão dentro do reino de Deus, aquelas que já receberam Jesus como Salvador. Mas também não se esqueça de pensar naquelas que ainda não foram salvas, aquelas que estão fora do reino de Deus. Então, prepare-se para pregar o Evangelho em todas as situações quanto forem possíveis na sua EBF e também para edificar os salvos. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abre comigo, por favor, lá em Efésios capítulo 4, lá no versículo 12. Aqui, Paulo está falando a respeito do uso dos dons e qual é a finalidade para que eles existem. No versículo 12 diz assim: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. As crianças salvas, na sua EBF, poderão ser desafiadas a fazer coisas que são comuns dos filhos de Deus. Por exemplo, a adorar a Deus em todas as situações da sua vida, a obedecer e a honrar as suas autoridades, primeiramente, louvando ao Senhor com sua vida, a confiar no Senhor quando estiverem passando por um momento difícil, a ser fiel no chamado que Deus deu para elas, a fazer súplicas, orar
pelos pedidos uns dos outros e também a darem testemunho. Olha, isso são coisas que todo filho de Deus deveria fazer. Não vai ser maravilhoso se na sua EBF as crianças começarem a aprender já isso? Desde muito cedo, desafie e incentive as crianças de dentro do reino de Deus a se santificarem ainda mais. Mas e quanto às crianças não salvas? As crianças que estão fora? O seu programa inteiro deve conter a pregação integral do Evangelho. A mensagem da salvação deve ser anunciada. Você pode fazer isso em cada situação. Por exemplo, na lição bíblica, quando você se esforça para encontrar os pontos naturais de ensino da mensagem da salvação para a criança, ensinando que ela é pecadora, mas que Cristo tem uma solução para isso. Quando você ensina um versículo para memorizar, quando você coloca um cântico para as crianças cantarem junto. Essas são grandes oportunidades de você ministrar a mensagem da salvação de maneira integral e assim garantir que as crianças não salvas ouçam o Evangelho. Lembre-se, é possível que lá no seu ministério infantil tenham crianças que ainda não receberam a Jesus. E é possível que alguns dos visitantes que estão chegando já tenham recebido a Jesus. Por isso, se concentre para sempre atender esses dois públicos-alvos. Atenda as crianças de dentro com zelo e as crianças de fora com amor. E lembre-se, sempre desafie aquelas crianças que ainda não receberam a Jesus a terem uma palavra com Deus, a responderem ao chamado. É muita coisa, não é? E é mesmo, nós sabemos disso. Agora, pensando nessa realidade, dessa quantidade de coisas que têm que serem feitas, reflitam. É recomendável que você e mais um pequeno punhado de pessoas façam a EBF praticamente sozinhos? É claro que não. É bom e é necessário ter ajuda. E a próxima dica que eu trago para você é: a EBF não é um trabalho do Ministério Infantil, mas sim um ministério de toda a igreja. Pensando nisso, considerando isso, que toda a igreja deve estar envolvida, considere que você precisa incluir as outras áreas do ministério da sua igreja nesse trabalho da EBF. E eu listei aqui 3 áreas. Óbvio, podem ser muitas outras, mas eu listei as 3 que podem trazer ajuda para você na carga de trabalho que produzir e fazer uma EBF de sucesso pode causar, certo? A primeira dessas áreas é a diaconia. Sabe quando entregam para você aquele molhão de chaves e você olha para aquilo e pensa: o que eu vou fazer agora? Tem alguém na sua igreja que sabe para que cada chave serve? É o diácono, é o grupo da diaconia. Eles podem cuidar de abrir e fechar as igrejas e as salas que vão ser utilizadas e conferir se algumas áreas de acesso restrito estão realmente fechadas, assim garantindo que as crianças vão chegar em um local em que serão bem recebidas e que aqueles lugares que são perigosos para elas estão fechados. Uma outra coisa, pensa só, você fazendo EBF, quantas crianças usando o banheiro ao mesmo tempo? O que é necessário para que um banheiro esteja usável? Nós sabemos nas nossas casas onde encontrar cada coisa, mas na igreja, quem sabe? O grupo da diaconia. E eles podem também manter os bebedouros com copos. Eles podem ajudar a levar materiais de um lado para o outro, preparar as cadeiras, servir os lanches, porque eles já fazem isso naturalmente. Já faz parte do trabalho que o próprio Senhor tem entregado para eles. Aproveite essa oportunidade, desafie os irmãos da diaconia e os irmãos que têm o chamado do serviço na sua igreja a integrarem a equipe da EBF. Esses irmãos vão ser de grande ajuda e isso eu tenho certeza. Eles sabem onde as coisas estão e eles têm acesso a cada cantinho da igreja. A segunda área que eu quero mencionar para vocês é o departamento de mídia. Aquele departamento que a gente quase não vê ali na frente. Mas quando o slide falha, todo mundo olha para trás para ver se eles estão bem. Nós sentimos falta desse departamento, porque eles são muito importantes. Óbvio,
Entre as suas funções está sim o data show, ligar e manter o equipamento de som funcionando, mas eles podem ser uma peça fundamental para você tirar boas fotos da sua EBF. Deixar fotos que possam ser postadas, que sirvam de divulgação nos próximos anos. E normalmente, essas pessoas que são levantadas para o Ministério de Mídia, eles têm uma criatividade para fazer cartazes, que está muito além daquilo que nós mesmos podemos ter. Quem sabe eles não podem ajudar você e a sua equipe do Ministério Infantil a fazer bons cartazes para divulgação ou bons posts nas redes sociais. E ao longo da semana ir postando, convidando pessoas que estão ao redor. Isso é incrível. São tarefas que muitas vezes os mais jovens vão dominar. Não tenha medo de envolver os mais jovens, pensando que talvez, por suas características que possam parecer imaturas, eles não podem trazer frutos para o reino de Deus. Lembra que nós lemos em Efésios? Os dons existem para a edificação mútua do corpo de Deus. E esses jovens, se rendidos aos pés de Jesus Cristo, podem ser muito úteis para você. A participação desses irmãos da mídia na IBF com certeza vai afetar diretamente o seu humor e também a sua agenda. Pense agora comigo no terceiro departamento da igreja que você pode convidar para integrar a equipe da IBF e é o grupo do louvor. Mesmo que você esteja pensando em usar playbacks, músicas gravadas para ensinar as crianças, eu garanto para você que não é tarefa de qualquer um cantar com segurança. Transmitir graça enquanto canta. E quando você tem alguém que já tem experiência com música, você pode pensar em fazer algumas coisas diferentes, como, por exemplo, dividir as vozes das crianças que estão com você para fazer uma música que já é muito conhecida, se transformar em uma canção especial para a EBF. Que grande oportunidade ter os irmãos do louvor junto com você na EBF. De repente, tendo uma boa adesão desse grupo, você pode pensar até em ter música ao vivo. Talvez não em todos os dias, mas em um dia as crianças vão amar. Isso vai ser incrível, vai ser uma experiência única para elas. Muitas das crianças que estão ali no seu bairro não sabem como que uma música é feita na igreja. Talvez eles estejam ouvindo no domingo à noite e pensem, como que aquilo acontece? Que oportunidade! Eu tenho certeza que elas vão gostar muito. E você também não vai precisar se desdobrar, talvez para colocar em prática algo para o qual Deus não tem te chamado, e sim trazendo irmãos que têm sido chamados para a música para edificar as crianças. Como eu disse, é claro que muitas outras áreas podem ser envolvidas. Ore, converse com a liderança. Há oportunidades para todo mundo. E sabe o que é mais incrível? Essas áreas da igreja, por já trabalharem com certo nível de especialidade, podem gerir a si mesmos, não colocando uma carga de administração nos seus ombros, mas tirando para si. Você vai precisar apenas estabelecer os objetivos que cada um desses departamentos tem na IBF e assim eles vão trabalhar. Que grande bênção, que grande oportunidade contar com a igreja inteira para realizar esse trabalho. Vamos revisar até aqui as dicas que nós demos. A primeira dica, tenha um tema para guiá-los. O tema é o trilho. O tema impõe o mínimo necessário e o limite para que você possa trabalhar com segurança. A segunda dica, atenda as crianças de dentro do reino de Deus com zelo e as de fora com amor. E a terceira agora, a EBF não é um projeto do Ministério Infantil, mas sim um ministério de toda a igreja. Ainda assim, mesmo com todas essas dicas, talvez você esteja olhando agora para a sua realidade e pensando, mas quanta dificuldade eu vou ter que superar. Quanta coisa eu vou ter que fazer. Que desespero! A tarefa é muito grande. Nós sabemos disso. A lista de coisas que vão surgindo ao longo do caminho pode se estender. É possível que você veja muitas dificuldades, mas há um tipo de dificuldades que é muito perigoso. E esse tipo de dificuldade é aquele que impede você de começar. Olhe para essas dificuldades que talvez hoje estejam servindo de freio para você. E lembre-se que você está fazendo algo para o qual Deus tem te chamado.
Ele é aquele que tem todos os meios e recursos para que cada uma dessas dificuldades que talvez estejam agora no seu coração, na sua mente, possam ser superadas. E Deus é fiel. Ele não vai falhar. Pensando nesse grupo de dificuldades que podem impedir você de começar, eu quero compartilhar uma pesquisa que foi feita por um instituto norte-americano. Esse instituto, ele realiza pesquisas entre as igrejas especificamente e sobre como os ministérios da igreja estão se desenvolvendo. E eles fizeram um levantamento a respeito das igrejas que realizam escolas bíblicas de férias. E depois de analisar os dados, sem surpresa nenhuma, eles descobriram que entre aquelas igrejas que dizem assim: nós não temos dificuldades financeiras por aqui, 91% desse grupo realizam escolas bíblicas de férias. Mas eles olharam para o outro grupo. Olha, nós passamos apertado todo mês. Nós temos dificuldades financeiras. Desse grupo que tem dificuldades financeiras, somente 50% das igrejas fazem EBF. Talvez essa seja uma grande preocupação no seu coração. Eu não tenho dinheiro suficiente. Ou a igreja não tem dinheiro suficiente para fazer isso. Como que eu lido com essa dificuldade que me impede de começar? 4 dicas para você. A primeira delas é: realize atividades com produtos reciclados, recursos mais baratos e com aquilo que você já tem no seu ministério. Eu tenho certeza que há algumas pessoas na sua igreja que têm filhos e que precisam de material escolar todo ano e que talvez tenham algum material escolar usado que possa ser doado. Isso é reciclagem. Talvez você possa comprar um pacote de papel A4, da gramatura mais fina, para começar a planejar a sua EBF e as suas atividades. Recursos baratos. E aquilo que você já tem. Deus tem dado um ministério infantil para você, e se não, Ele tem dado a oportunidade de você ver outros ministérios e enxergar o que é que Ele já tem, que você mesmo já tem na sua casa, ou entre as crianças da igreja. Isso vai diminuir drasticamente a necessidade de investimento financeiro na EBF. Uma outra dica, e aqui é especial: não exagere na decoração. A gente quer fazer, obviamente, botar luzes, balões, arcos, plantas, e que a gente começa a pensar em um monte de coisa, mas tudo isso custa. Não exagere. Pense que você precisa criar, sim, um ambiente que seja acolhedor para as crianças naquele local em que elas vão ficar. Mas não exagere. Não se baseie no ministério que você tem visto em outras igrejas. Não se compare nesse ponto. Faça decorações simples, mas significativas. Eu tenho certeza que na sua igreja deva ter uma irmã ou duas que com coisas simples conseguem fazer algo que chame muita atenção. Ore! Converse com elas, elas podem ser grandes parceiras de ministério na realização da sua EBF. Uma outra possibilidade é fazer campanhas, cantinas, para levantamento de recursos específicos, seja de material escolar, seja de bexigas, ou talvez, por que não, de algum recurso financeiro para comprar algo que você precisa. Toda igreja faz isso. Você tem a oportunidade de fazer cantinas, você tem a oportunidade de fazer um bazar, quem sabe, pensando nisso. Lembre-se, na sua igreja também pode haver irmãs ou outras pessoas que tenham essa capacidade de fazer bazares, de fazer vendas de bolo, de doce, ali na comunidade, com o propósito de levantar recursos para a evangelização das crianças do seu bairro. E por último, não ignore o valor dos pequenos começos. Deus está tocando no seu coração agora. Talvez você esteja incomodado para fazer uma EBF e você fique pensando: o que eu vou fazer? Faça aquilo que Deus entregou para você. O que é pequeno. Aquilo que as outras pessoas não conseguem fazer porque elas não estão no seu bairro. Ao longo dos anos, quem sabe, Deus pode fazer esse trabalho não apenas prosperar no ganho de crianças, mas também em ter mais recursos para alcançar ainda mais. Que grande oportunidade! Esse instituto que eu mencionei para vocês, ele também percebeu uma outra coisa,
que as igrejas que mais realizam escolas bíblicas de férias são aquelas que têm a frequência de 250 ou mais jovens adultos. Sabe por quê? Porque quando você tem um número grande de adultos, é mais fácil você levantar voluntários. E uma outra coisa, jovens adultos têm mais crianças. Dentro dessa característica, os analistas dos dados perceberam que as igrejas alegam ter poucos voluntários para fazer a IBF. E também, quando olham para o seu ministério, pensam, nós não temos crianças suficientes. Como lidar com isso? Como lidar com essas duas dificuldades que impedem você de começar? Pense agora nos voluntários. De repente, a sua igreja é pequena mesmo. E você levantou todo mundo que é possível. Coloque um número limite de inscrições. Convide, traga, mas limite. Lembra-se, comece pequeno. Há poucos por aqui, vamos fazer o que nós temos. Uma outra coisa é utilizar um estilo de programa no qual você se esforça para manter as crianças juntas a maior parte do tempo. Porque aí, um voluntário no fundo da classe, um voluntário na frente da classe e aqueles que estão realizando o programa serão suficientes. Não divida muito, porque isso vai exigir mais pessoas. Você tem a oportunidade de fazer esse estilo de programa. E nos manuais de EBF da APEC você encontra essa possibilidade descrita para você, passo a passo. Uma outra dica, como já foi mencionado, inclua outras áreas da igreja para realizar tarefas nas quais ela já tem o costume de trabalhar. Vai ser uma ótima oportunidade de você levantar mais pessoas e talvez você mesmo e os seus colegas de ministério infantil focarem no processo de ensino das crianças. E por último, inclua jovens e adolescentes na sua equipe. Olha, eu sei que muitas vezes você pode olhar para o adolescente e pensar, esse não tem jeito. Quem sabe Deus não quer usar a sua vida para também discipulá-lo e ajudá-lo a servir o Senhor com mais temor, com mais reverência. Ele precisa de alguém maduro do lado dele. E pode ser que Deus também esteja levantando você para ajudá-lo nisso. E agora, como é que eu lido com a falta de crianças? O que fazer? Não se esqueça dos dois públicos-alvos. Os de dentro do reino e os de fora. Por isso, convide as crianças do seu bairro. A EBF não é uma extensão do Ministério Infantil, mas sim uma grande oportunidade de você ganhar almas para Jesus. Traga as crianças de fora. E outra coisa, convide as crianças dos bairros dos seus voluntários. Olha, eu estou indo para a EBF, vai ter lá uma programação legal. Sabe por quê? Ele conhece os vizinhos. E os pais daquela criança sabem quem eles são. Então ele tem a oportunidade de levar as crianças que estão perto dele para participarem. Isso vai ser uma grande bênção. Uma outra coisa, desafie as crianças da sua igreja a convidar os colegas da escola ou seus amigos de bairro e condomínio para estarem junto. Mas aqui há uma observação. Você precisa dar para essa criança o recurso que ela vai utilizar. Dê o convite para ela. Mostra o que é. Porque ela vai entregar para o seu amigo e o seu amigo vai entregar para o seu pai. O seu pai vai ver onde é e vai ter a possibilidade de levar a criança. As crianças são capazes de fazer muitas coisas, desde que nós deixemos que elas tenham os recursos necessários para isso. Não é mesmo? Quantos trabalhos artísticos as crianças fazem e você pensa, olha, eu só dei uma folha de papel crepom. Olha quantas bolinhas eles fizeram. O recurso necessário estava ali. Aproveite essa oportunidade. E uma outra chance que você tem também. Abra a EBF da sua igreja para receber crianças de algum projeto social ou de alguma outra igreja que não vai ter EBF naquele período. Talvez haja uma mesma denominação no bairro ou igrejas vizinhas que não planejaram uma EBF, mas seria muito bom se você pudesse convidá-las. Você sabe que a EBF é uma boa oportunidade, não sabe? Vai ser muito bom se aquelas crianças ouvirem a mensagem da salvação ali. Ou serem edificadas. Que oportunidade! Convide! Notícias boas não são para serem guardadas. E para todos os casos, nessas 3 dificuldades que eu mencionei, seja ela falta de dinheiro, falta de voluntários e falta de crianças, lembre-se de uma palavra especial. Algo que pode ajudar você e a sua igreja a sair do lugar. Intercâmbio.
Talvez você tenha uma igreja mãe ou uma igreja irmã que veio de você, uma igreja filha. Se juntem. O reino de Deus é muito maior do que esse espaço em que nós estamos juntos. Quem sabe, haja uma reunião de pastores em que o seu pastor participa e ele possa fazer esse desafio de fazer um intercâmbio. Talvez isso possa parecer inovador demais para você e você está ouvindo e pensando, nossa, mas eu nunca vi isso na minha vida. Talvez você não tenha reparado, mas isso é muito comum na hora de fazer retiros e acampamentos. Juntamos os jovens de uma igreja com os jovens de outra para formar um grupo grande e alugar um lugar que a gente possa cuidar de todos eles ao mesmo tempo e edificá-los na palavra. Isso pode ser feito também para fazer uma boa EBF. Uma EBF de sucesso, uma EBF que é executada para honrar o chamado que Deus tem dado para você. Saiba que Deus tem colocado esse ministério no seu coração por uma razão. E saiba também que Ele é fiel. Ele não vai falhar em suprir aquilo que é necessário para que esse ministério seja executado. Quem sabe haja outras pessoas ao seu redor que também estejam sentindo isso, mas não estejam enxergando a oportunidade que Deus tem colocado diante de vocês. Seja um instrumento do Senhor para que essa visão cresça na sua igreja. E lembre-se, boas parcerias podem gerar motivação extra e trazer ainda mais voluntários e crianças para estarem juntos. Todo esse esforço para que mais crianças ouçam o Evangelho da Salvação e se rendam aos pés de Jesus. Sem dúvida nenhuma, isso vai ser um grande acontecimento no bairro em que a sua igreja está. E pense no longo prazo, você mudando a vida de uma criança, mudando a vida de uma família e mudando como o seu bairro funciona. Você não sabe o que essa criança virá a ser no futuro. Quem sabe Deus esteja levantando você para alcançá-la, para lá na frente ela fazer algo que vai mudar a história de toda a humanidade. Confie no Senhor, vá junto, que Deus use a sua igreja para que muitas crianças da sua vizinhança recebam a Jesus e assim a gente possa olhar para o futuro com uma esperança de que crianças salvas chegarão até lá. Que Deus abençoe. O que você gosta de fazer nas férias? Viajar? Tenho certeza que sim. E nessas próximas férias, eu convido você a levar as suas crianças por uma incrível viagem por terra e mar na nova EBF, Escola Bíblica de Férias, da APEC. Meu nome é Gabriela, pode me chamar de Gabi. Eu sou missionária da APEC no Departamento de Literatura e, inclusive, ajudei na produção desse material. Então, estou muito feliz de poder compartilhar com vocês, tintim por tintim, de todo o potencial que essa EBF tem por terra e mar, o avanço do Evangelho. Esse tema está relacionado com as viagens de Paulo, que viajou por terra e mar para expandir a Igreja de Deus, usando a mensagem do Evangelho. Então, todas as lições, os versículos, os cânticos, tudo está relacionado com esse tema. E o objetivo é que você desafie as crianças salvas a serem testemunhas de Jesus, por onde quer que elas vão. E também desafiar a criança não salva a receber o Senhor Jesus e também se tornar uma testemunha, porque você também vai apresentar a mensagem do Evangelho em cada lição, em cada dia dessa EBF. Então, eu trouxe aqui o kit e eu quero mostrar para vocês item por item. Então, nesse kit, você tem o manual da EBF, um mapa bem grande com a jornada de Paulo, o cântico oficial visualizado, o bloco de figuras da expansão da Igreja de Deus e o Ministério de Paulo e a história missionária Corre Macorre. Então, quando você abre, tá tudo aqui dentro. O mapa, tamanho bem grande, e ele vem em duas partes. Então, você vai precisar unir no meio com uma fita. Olha só o tamanho disso, gente. Unir no meio com uma fita. Esse aqui já tá pronto para vocês verem. Não é lindo? A história missionária vem com o roteiro para o professor estudar lição por lição. A gente orienta que você faça um resumo, porque a história é bem grande, e o bloco de figuras. Tem aqui todas as figuras de cada lição. Também tem o bloco de figuras da expansão da Igreja de Deus, o Ministério de Paulo. Aqui eu quero fazer uma observação que a lição escrita, o roteiro escrito dessa lição, ele não está disponível. Então, você não vai encontrar esse material no site da APEC para comprar ainda. Ele só está disponível junto com o material da EBF. E, por fim, tcharam, o
caderno da EBF. Então aqui você tem tudinho mastigadinho, mais mastigado que isso aqui, é só chiclete debaixo do banco, para você fazer a sua EBF dia a dia. Então, dia a dia você tem o diálogo do fantoche, toda a programação, o roteiro do versículo, a lição bíblica e também tem os recursos indicando onde tem as figuras de cada slide ou do cartaz, se você for usar. E mais o que é importante daqui, tá aqui na página 6. O QR Code para você acessar os recursos digitais da EBF. Aqui dentro tem essas pastas que estão descritas aqui na página 5 e 6, onde tem slides, tem logo, tem modelo de convite, painel, tem decoração, crachá, as regrinhas, atividades manuais. Dentro de cada dia você tem os slides da lição bíblica, você tem os slides da história missionária, você tem atividades manuais para imprimir, versículo para imprimir, recurso para repetição do versículo, você tem os cânticos, então tem muita coisa que você pode ver aqui dentro. Eu vou mostrar um pouco mais daqui a pouco. E dentro do kit também vem o cântico visualizado em forma de caderno para você poder cantar com as suas crianças. Se você achar que é pequeno, se você tem um grande número de crianças, você pode usar o slide que está disponível também nas pastas de recursos. Para você usar o QR Code é bem simples, você vem com o seu celular, põe na frente do QR Code e clica na opção que vai aparecer. Ele vai abrir numa pasta. Ele vai abrir, na verdade, no site da PEC. E aí você coloca a senha que está escrita no caderno. Colocou a senha, ele vai abrir para essa página. Então, você clique e faça o download. Você clica na sua opção de e-mail e ele vai abrir o Drive, uma pasta do Drive com estas seguintes pastas que estão descritas no caderno. Tudo que tem aqui dentro está escrito aqui no caderno. Então, a pasta de decoração e divulgação tem aqui banner, cartaz, convite, logo, painel, visuais para ornamentação. Na recepção e registros tem certificado, crachá, fichas. Na música tema você tem os áudios e slide também com a letra. Na pasta do passaporte, que é um recurso muito legal, inclusive eu vou mostrar para vocês ele impresso, você tem os arquivos de impressão. E nas pastas diárias você tem aqui no dia 1, tudo que tem no dia 1. Cânticos, diálogo do fantoche, versículo, lição bíblica, frase do dia, esquete, mapa, outro mapa, revisão, história missionária, atividades manuais. Tudo que você precisa para um dia completo está aqui dentro. Não deixe de usar os recursos. Eles vão enriquecer muito a sua EBF. Bom, como eu disse, os recursos estão disponíveis para você poder imprimir no tamanho que você quiser. A gente, inclusive, preparou alguns materiais para vocês verem como fica ele prontinho. Então, aqui tem a logo, tem alguns convites coloridos com fundo, sem fundo, para você poder imprimir, recortar e espalhar aos 7 ventos para as crianças ao seu redor. Também tem os cartazes grandes, com fundo colorido, sem o fundo colorido, e tem uma versão em preto e branco também. Além disso, também tem cânticos, outros cânticos que você pode imprimir, passar uma fita e fazer um bloco. Olha que legal. Aqui com a letra do cântico, com as figuras. Não é legal? Você pode aproveitar tudo isso. Também tem o versículo, que você pode imprimir no tamanho que você achar melhor, no tamanho que você achar adequado. A frase do dia, que é uma interação bem legal com as crianças. Sempre que você mostrar essa placa, as crianças vão dizer bem forte, seja corajoso. Isso tem a ver com a lição também. E é mais uma coisa para elas gravarem na mente. Também tem aqui um cartaz com os livros do Novo Testamento, para você mostrar quais foram as cartas que Paulo escreveu. Já que o nosso personagem principal é Paulo, não é? Tem também aqui um mapa com a região só de Israel, que você pode mostrar depois no mapa grande, onde fica. E acompanha o mapa uma figura de Paulo. Vê aqui pertinho. Ou aqui. Esse Paulo, ele vai viajar junto com vocês durante a lição e você pode colar se ele está em Jerusalém durante a história,
ou se ele foi para Listra, onde acontece outra parte da história, lá em Éfeso. Então ele pode viajar junto com você e com as crianças pelo mapa. É só imprimir. Você pode imprimir ele num papel fino e depois colar numa cartolina, ou você já pode imprimir também num papel mais grosso. E, por fim, eu quero mostrar para vocês um tesourinho do meu coração, que é o passaporte. Essa aqui é uma atividade manual para as crianças, para ficarem com vocês, da equipe da EBF, e só no final, no último dia, vocês entregarem para elas levarem para casa. E o passaporte, ele tem aqui o lugarzinho para foto, os dados para você colocar da sua igreja, o data de início e de término da EBF, e cada dia tem uma atividade que tem a ver com a lição. Espero que esteja focando aqui. Então, a criança ela vai preencher por dia o que aconteceu, por onde eles passaram, e tem uma outra atividade também. E aí, para cada dia desse que ela terminar, você tem carimbos. Você pode imprimir isso aqui num papel adesivo ou no papel normal e depois passar cola. Inclusive, eu já recortei aqui para mostrar um preenchido. Então, para cada dia, tem um carimbo diferente. Esse aqui é do dia 1, do dia 2 e assim vai. Então, eu trouxe também um preenchido. Aqui eu coloquei meu nome, não sei se dá para ver. A criança depois ela pode colar uma fotinho. E aí, por dia, ela vai preenchendo aqui. E aí, o professor, assim que ela terminar, ela recebe um carimbo. E aí, ela tem um lembretinho, uma lembrancinha muito legal dessa EBF incrível. Então, isso é só uma parte. Além disso, também tem outras atividades manuais, né? Também eu trouxe aqui um outro exemplo. Do primeiro dia tem esse barquinho, que eles podem pintar e depois recortar as velas, que tem o versículo, e colar no barquinho, para levar para casa e ajudar a memorizar também o versículo. Para as crianças menores, que ainda não sabem ler ou escrever, de repente, você tem também atividades para colorir. Todos os dias tem uma cena da lição para colorir. Além disso, também, você vai explicar para as crianças o que são boas novas, que é o Evangelho. Então, também tem essa placa que você pode imprimir. Eu colei aqui uma varetinha, né, para ficar mais fácil de segurar, para quando você for explicar que as boas novas de Jesus são a mensagem do Evangelho, ou que o Evangelho é as boas novas sobre Jesus. Então, tudo isso serve para enriquecer a sua EBF, então não deixe de usar. Mesmo se você não tiver, talvez, muitos recursos para fazer maior ou com um papel de outra gramatura, você pode imprimir no tamanho normal, no tamanho A4, e emendar, não sei. Faça o que der para você poder aproveitar ao máximo, para que as suas crianças viajem junto com você por terra e mar, aprendendo mais sobre o avanço do Evangelho. Há crianças por todo lugar, crianças como eu. Elas não sabem que Jesus por nós na cruz morreu, ressuscitou e ao céu voltou e assim nos libertou. Quem irá para lhe escutar, Senhor, eu vou. Agora é nossa vez do Evangelho anunciar. As crianças que de Deus ninguém lhes foi